que são dragões? Porque tem sido falado tanto nestas energias ultimamente. O que a mitologia nos diz que pode ser transportado para os dias atuais e que podemos alterar nosso comportamento, nos auxiliando a compreender o nosso mundo interior? Esta pergunta foi feita por Margarete Modesto em nosso Facebook, e eu agradeço muito a sua pergunta. Quando você me fala, explique um pouco mais sobre o que é a ativação dos dragões. Muito boa tarde, eu sou Carla Berto, da Aquarius TV Online, nosso canal no YouTube e também no Telegram, e do portal de estudos avançados Aquarius TV Online. Sejam todos bem-vindos e hoje vamos falar um pouco aí sobre essas energias magníficas que tem trazido para nós, nesse momento de transição planetária, toda a informação que nós necessitamos para fazer o nosso processo individual. Vamos falar muito aqui de transição e ascensão, porém o que importa hoje é que a gente consiga entender um pouco mais sobre esses personagens que conhecemos pelo nome de dragões, mas que vieram ao longo da sua mitologia, ao longo do tempo, se formatando aí nesse design de dragões, por toda a sua força e o seu poder e o seu movimento. Em geral, nós nos referimos aos dragões com movimento, e é isso mesmo que eles são. Nos primórdios, quem estuda em nosso portal acessa informações onde os dragões nos primórdios foram eles que, essas energias que criaram os nossos universos. E tudo que há, eles têm a força criadora, a força vital. Você já parou para se perguntar por quê e como você está vivo? O que é a vida? Esse impulso de existir. E quando ele deixa de existir nessa realidade física tridimensional, 3D, como a gente chama, como que você consegue continuar existindo sem um corpo? Você continua vivo, você continua em movimento. Então, nos reportarmos aos dragões, em primeiro lugar, pela nobreza do trabalho que essas energias exercem, a gente tem que ter consciência de que estamos falando do poder da criação. Estudando um pouco mais, a gente verificou que eles não vieram nem dessa existência, que existe no centro de tudo, que nós chamamos de Avona, ou Ilha do Paraíso, um portal. E eles atravessaram esse portal de algum lugar, de algum tempo, de algum momento, e vieram para estes universos aqui. Essas energias criadoras já existiram, elas sempre existem, e temos que respeitá-las, porque elas trazem a sabedoria de tudo que existe. Não há nada mais sábio do que aquilo que conhecemos por dragões alados, dragões espirituais, dragões criadores de fonte de vida. Não há nada mais poderoso do que isso. Você imagina uma energia que cria vida, o poder que eles têm e a sabedoria que eles têm. E eles criaram universos, e dentro desses universos criaram galáxias, e dentro das galáxias foram criando planetas e vida para interagir em vários níveis dimensionais, em várias dimensões, trabalhando desde a dimensão de número 80 e vindo para 50 e depois descendo para 25, 15. Nesta viagem de materialização de mundos para que se vivam experiências, entre mais ou menos a 20ª, um pouco mais abaixo, a plataforma básica dos dragões, do seu DNA, foi sequestrada por uma outra regência aqui do universo. Uma regência, entre aspas, negativa para os nossos moldes de compreensão. Mas a gente não tem essa possibilidade de dizer isso é positivo ou negativo, porque estamos em um universo de dualidade.
E o certo não é a gente questionar nem julgar. O certo é a gente unir essas duas energias para realizar a nossa grande viagem. Não tem como não ter dualidade aqui. Nada disso existiria. E a dualidade só existe para que exista energia suficiente para a criação de vida. Então tudo é sagrado. Quando esses DNAs foram sequestrados, já mais próximo do mundo material, foram criados os dragões que vêm trabalhando numa esfera mais instintiva, mais de conquista do poder pelo poder. Eles foram criados por um ser que tem uma outra visão do mundo inteiro, como sendo uma visão de colonizar a qualquer preço, de criar vida de qualquer jeito, destruindo ou construindo o que houver. Ao longo de milhões e milhões e milhões de anos, gente, esses DNAs foram sendo transformados e eles foram esquecendo a sua origem primordial, porque foram jogados em vários sistemas para gerar vida, sistemas inóspitos, onde o que vale é a coragem, a força, a vitória a qualquer custo. Lembrem-se que eu falei que uma parte pequena desses DNAs foi sequestrada, mas em função desse sequestro, uma grande, imensa civilização de desbravadores foi construída, e essa civilização veio para tomar conta de tudo o que há. Eles não reconhecem a fonte, eles não reconhecem a existência divina, e eles, entre aspas, desprezam, rejeitam ou negam todos os que a têm. E isto criou guerras em dimensões, em várias dimensões, por milhões de anos, onde a destruição da civilização humana, por exemplo, uma civilização que recorda a sua origem divina, se tornou alvo desses predadores. Ocorre que a civilização humana também foi esquecendo a sua origem divina e o seu poder, e o seu DNA foi sendo hibridizado em diversos planetas, em diversas galáxias, e conforme ele ia sendo hibridizado, a raça humana ia enfraquecendo em conexão espiritual. Então, mais recentemente, isto há milhões e milhões de anos, criou-se um sistema de guerras universal, chamado as Guerras de Órion, que envolveram diversas galáxias, diversas dimensões, mas sempre onde a base de tudo era a destruição do lado oposto. Esse processo nos trouxe até a vida que temos hoje. Nós somos exilados aqui no planeta Terra. O planeta Terra é um planeta de expiação, e este planeta faz parte de um roteiro juntamente com outros planetas, onde precisou finalizar essa guerra porque corria-se o risco da destruição de todos os sistemas por armas atômicas, gerando um desequilíbrio na criação primordial, nessa esfera, nesse conjunto de galáxias e movimentos de vida. Quando isso aconteceu, decidiu-se encerrar a guerra porque não haviam e não poderiam haver vencedores. O projeto é divino, não é um projeto para ter vencedores do poder pelo poder. Houve uma rota onde estes seres, uma rota de planetas onde estes seres mais perigosos, os dragões negativos, digamos assim, né? Para traduzir para a nossa linguagem tão simples, eles foram exilados em planetas específicos,
para que a vida pudesse ser defendida em outros planetas. E se pudesse fazer um projeto de reintegração através do exílio, né, de seres como nós, que havíamos brigado em muitas guerras e precisávamos tomar consciência de não destruição dos nossos irmãos. Este planeta ficou conhecido como o 10º planeta, aqui mais próximo da Terra. Isso deve ter acontecido em outros locais. Ficou conhecido como o 10º planeta e, obviamente, como tudo onde os dragões negativos entram, esse planeta também foi destruído. Foi destruído em explosões atômicas. E hoje é o que vocês conhecem por cinturão de asteroides, que fica entre Júpiter, Marte ali. Esse cinturão de asteroides era um planeta chamado Erg, que foi um planeta que abrigou por milhões de anos os dragões negativos, que foi necessário, uma experiência necessária, porém não deu certo, e eles mesmos se desintegraram completamente, fisicamente, e mesmo o seu corpo astral, porque bombas atômicas, guerras atômicas, têm esse poder de destruir até o nível astral. E neste nível de destruição, restos deles tentaram ser adaptados em Vênus, não houve possibilidade, em Marte não houve possibilidade, acabaram vindo há 600 mil anos atrás, para o planeta Terra, numa outra dimensão. Então estes dragões vivem até hoje aqui, prisioneiros. Eles não conseguem sair daqui porque eles não têm corpo e eles vivem numa esfera, numa outra dimensão que nós chamamos de astral umbralina. Odeiam estar aqui porque estão presos, não tem como sair daqui. Mas isso é conversa para um próximo episódio, obviamente. E o que aconteceu com a humanidade? Tantas guerras e tanta luta pela sobrevivência em diversos outros planetas e sistemas, sempre fugindo e tentando se reerguer, acabou perdendo a conexão com os dragões primordiais. Mas nós somos seres de dualidade. E nós desenvolvemos uma habilidade de olhar para fora e entender o mundo como que existe lá fora. Só que nós estamos vivendo em uma matrix consciencial. E o mundo que nós enxergamos lá fora é o mundo que está dentro de nós. Somos um reflexo do que nós vemos lá fora. E esse é o trabalho que chega agora com a construção da nova era. É o trabalho de nós olharmos dentro de nós, urgentemente, o nosso lado instintivo, que é aquele inconsciente, que domina as nossas atitudes e que do mental inferior para baixo nos mantém densificados na terceira dimensão. Através de emoções mal resolvidas, inveja, ódio, egoísmo, medo, vergonha, falta de caráter, desprezo pelo outro e diversas manifestações do nosso lado obscuro que entram em ressonância por estarmos mais por um movimento telúrico, a Terra puxa tudo para baixo. E estes sentimentos, estas emoções, elas nos densificam e nos aprisionam ao planeta. E elas entram em ressonância com a malha de dragões negativos que habita o submundo deste planeta. Eles se alimentam das nossas energias. Só que a vida deles precisa de muita energia, porque eles não têm mais uma outra fonte de abastecimento de energia. Então eles provocam aqui na superfície todo o tipo de violência, dependência química, vícios, tudo o que faz com que você e eu e todos nós como humanidade ficamos cada vez mais densos, dramas emocionais.
E eles interagem através de uma tecnologia fantástica, porque eles são extremamente inteligentes, nos aprisionando em terceira dimensão, enquanto o nosso planeta Terra acaba de dizer: é o fim. Eu, Gaia, a consciência da Terra, farei a minha ascensão planetária. Porque Gaia se conecta com o nosso Sol e vai fazer a ascensão, o processo de ascensão, quem estiver consciente comigo. E para isso nós precisamos vibrar no mental superior. Isto que é a ativação dos dragões. É reconhecer essa nossa força, essa nossa dualidade, a nossa capacidade de criar realidades e criar as realidades que nós queremos e não aquelas que nós não queremos. Por total inconsciência e por vivermos na escuridão, nós estamos alimentando a energia densa que fará com que a transição do planeta Terra seja dura e catastrófica para todos nós. Nós já fomos avisados em 1989 que o tempo estaria próximo. E é isso que eu estou aqui fazendo com vocês, tentando recordar que isto já foi falado lá atrás. Nós precisamos nos desapegar de todo o tipo de sentimento e emoções danosas. Para isso, precisamos sair da Matrix criada aqui. E temos que fazer isso todo dia, toda hora, porque eles não descansam um minuto e eles não querem perder uma única bateria das suas vidas, porque é isso que nós somos quando estamos conectados com o nosso mental inferior. Tudo é mente. Cuidado com o artifício da espiritualidade que vem sendo usado para ignorar o fato de que a solução de tudo está dentro da sua mente, a mente superior. Espero ter ao menos começado a responder a nossa colega Margarete Modesto, agradeço realmente, tá? Esse assunto é muito mais profundo. Fala de consciente e inconsciente, de coragem, de covardia, de todos os processos que foram dados o start agora e que já começaram e não tem mais volta. E eu convido vocês a estudar sobre isso com um grupo maravilhoso no nosso portal de estudos avançados Aquário TV Online. No portal Aquários, você tem tudo explicado em playlists, desde a época de Atlântida, que é a época espelho do que estamos vivendo agora. É por isso que a Atlântida foi destruída. E o nosso caminho deve ser esse, se não tomarmos consciência dos processos. Aliás, eu digo para vocês hoje, cuidem cada um do seu processo, porque nós não podemos evitar o que virá, mas podemos nos salvar. Ainda há tempo e sempre haverá tempo. Um grande abraço. Estou à vossa disposição em todas as redes sociais, todas hoje. Spotify, Instagram e nas redes Facebook e demais. Espero ter sido contribuição e agradeço. Deixem as suas perguntas, porque assim eu consigo produzir os episódios de acordo com a nossa conexão maior.